Oi, Ares, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Rosana, vou fazer a leitura energética do seu signo para essa semana. Se você não é inscrito no canal, convido você a se inscrever, ativar as notificações também para não perder nenhuma leitura. Também quero lembrar vocês que, por ser uma leitura geral, pode ser que não ressoe com a sua energia nessa semana e tudo bem, não tente forçar nenhuma informação. Uma energia para Áries. 7 de paus invertido, a torre invertida e 2 de paus. Fundo do deck nós temos um 10 de espadas invertido. Aqui tá me falando de um ciclo que tá se encerrando na energia dos arianos. E se o ciclo não está se encerrando, existe uma energia de resistência por parte dos arianos em relação a esse encerramento, tá? É algo que para muitos aqui, inclusive, está sendo bastante dolorido, tá? 7 de paus me fala até um pouquinho de uma teimosia e uma resistência à mudança. Às vezes você está protegendo tanto a sua energia que você tem medo desse novo vir e se tornar disruptivo demais, né? E pegar aquela calmaria, aquele conforto que você encontrou e remexer tudo e você não saber muito como lidar. E eu digo calmaria e conforto mesmo em situações que não são tão favoráveis, porque a gente acaba se acomodando mesmo com aquilo que não nos faz bem, tá? Mas também tem um 2 de paus aqui, reforçando uma energia de busca pelo novo, de necessidade de novidade também. Deixa eu aprofundar um pouquinho em cada uma dessas energias, como um child, para a gente entender melhor do que a gente está falando aqui. Sete de paus, do que estamos falando? O enforcado invertido, o diabo e 2 de paus invertido. Ok, então a gente está confirmando aqui que existe um certo apego a uma situação presente, tá? E uma aversão ali à mudança, tá? Inclusive com o 2 de paus vindo invertido, que é essa mesma carta aqui, me fala que vocês estão com essa aversão ao novo. Vocês estão se apegando numa situação mesmo para evitar que coisas novas venham, porque pode ter aqui uma sensação, uma ideia equivocada de que isso vai tornar a sua vida vai virar tudo de cabeça para baixo, tá? Tem a carta da força aqui no fundo do deck. Aqui tá me vindo uma mensagem muito específica. Muitos de vocês começaram a achar que encontraram ali o fluxo da sua vida quando as coisas de alguma forma se acalmaram, se aquietaram, seguindo quase que uma rotina muito previsível e pré-estabelecida. Essa necessidade que as coisas permaneçam sempre as mesmas, ela tem um fundinho aqui para mim de insegurança, que é quase como se você não fosse capaz de lidar quando as coisas se tornam diferentes, quando o novo aparece para vocês. E aqui tem a carta da força no fundo do deck me reforçando uma ideia de que vocês têm sim muita capacidade disso. E é quase como se a situação do momento estivesse tentando te lembrar. Pode inclusive se apresentar uma situação para vocês que torne o seu cotidiano difícil, que traga alguma situação que vai remexer essa calmaria justamente para provar e para mostrar que você pode sim, tá? Torre invertida, fala para mim aqui do que estamos falando. Cavaleiro de espadas, de paus, cavaleiro de paus, desculpa. A imperatriz, olha que energia forte de manifestação. E o pajem. No fundo do deck, pajem de copas. Tem uma energia forte aqui de não ser bom o bastante, de não dar conta, de não saber o suficiente, de até inclusive se crucificar e se achar imaturo por querer mais, por sonhar grande,
sabe? Quando existe uma energia tão forte, tão bonita aqui com vocês, como a da Imperatriz, que é uma energia enorme de manifestação, de ir atrás daquilo que você deseja, de co-criar sua realidade, de uma forma muito alinhada com quem você é de fato, com aquilo que você reconhece que merece, tá? Mas vem o Cavaleiro de Paus invertido e me fala muito sobre dispersão de energia. Essa carta, inclusive, ela tá me falando aqui que pode ter para muitos uma visão errada sobre o que sucesso significa, sobre aquilo que você deveria estar fazendo, o que um adulto deveria estar fazendo, deveria estar querendo. É quase como se tivessem feito uma lavagem cerebral aqui em você em algum momento e você tomou essas coisas como verdade. Inclusive, essa carta do 7 de paus, ela pode indicar, quando ela vem invertida, uma falta de posicionamento, uma falta de defender as próprias ideias, uma falta de se posicionar diante de pessoas que não concordam com você, ou que não querem as mesmas coisas que você. Por algum motivo, você deixou isso um pouco de lado, aquilo que você acredita, para satisfazer ao meio, para se enquadrar, ou para pertencer, tá? Essas energias aqui, um pouco de maturidade, como o Pajem de Copas invertido remete muito para mim, me fala sobre, às vezes, a gente se sentir tão desamparado, a gente se sentir meio isolado, que a gente quer a todo custo pertencer, a gente quer a todo custo ser visto, ser acolhido, tá? E aqui, nessa tiragem, me diz que vocês comprometeram uma parte importante das suas crenças para que isso acontecesse. E que não dá mais para permanecer dessa maneira, tá? Então pode vir nessa semana aí alguma situação que chacoalhe as coisas de uma forma e você vai se ver frente a frente com isso que você deixou para trás para se manter adequado a alguma situação, tá? 2 de paus. Do que estamos falando aqui? 6 de espadas invertido. 2 de copas. E o sol. Aqui, 5 de copas no fundo do deck. Para alguns de vocês podem ter um registro no passado de momentos, situações em que você se arriscou, que você tentou fazer alguma coisa, que você abraçou o desconhecido e de repente não teve a recompensa que você esperava ter, tá? Para muitos até, vocês se apegaram a essa situação e tomaram isso como verdade. Essa pode ser a história que você assumiu, né, como verdade que a gente mencionou aqui anteriormente. Então tem alguma coisa aqui do seu passado que precisa ser vista, precisa ser ressignificada para que fique no passado. E você entenda que só porque aconteceu lá atrás não quer dizer que vai acontecer de novo. Os resquícios disso aqui fazem com que os arianos tenham muito receio da mudança. 6 de espadas invertida me fala isso, é como se você se mantivesse estagnado numa situação, ainda que ela esteja extremamente desconfortável, porque você tem medo do novo, você não sabe o que vai encontrar lá na frente, né? Então, às vezes, você se mantém naquilo que pode até não ser mais tão confortável, mas é conhecido. Só que isso está barrando uma coisa maravilhosa na sua vida. O 2 de copas me fala da gente estar alinhado com aquilo que é pra gente, com aquilo que o nosso coração clama, com a nossa intuição, com o nosso propósito, todas as energias mais elevadas mesmo. E o sol me fala muito sobre uma confirmação de que essa mudança, essa decisão, esse ciclo que se encerra, esse passo que vocês dão é um passo extremamente acertado na direção da sua felicidade. Então, se tem alguma, você está se vendo numa encruzilhada nesse momento, Áries, e tem alguma decisão para ser tomada, vem a carta do Sol indicando que o caminho da mudança é o mais favorável para vocês, tá? E que não é o mudar pelo mudar. Existe um alinhamento muito grande aqui com quem você é de fato, com aquilo que você traz dentro de si. Então, essa resposta está aí dentro de você, ela já está dando indícios, ela já está indicando o caminho, você só precisa abraçar e ter coragem de dar esses passos. Deixa eu trazer o Wild de Anon para a gente encerrar essa leitura com um conselho final para o signo de Áries. A mãe, que energia bonita de acolhimento.
Aqui eu gosto de olhar para essa carta, né, como se fosse um ninho, essa pérola aqui envolvida, né, nas mãos, com todo cuidado, com todo carinho. É muito a forma em que Áries precisa se tratar neste momento. É uma energia extremamente favorável. Ao invés de você se colocar num casulo, né, se protegendo da mudança em excesso, como se você não fosse capaz de lidar com ela, como se você não fosse capaz de lidar com as adversidades normais da vida, se acolha nas suas vontades, nas suas decisões, se acolha nos caminhos novos que você vier a tomar e se acolha também nas decisões erradas, né? Porque elas vão acontecer invariavelmente porque somos humanos. Então, ao invés de se chicotear, de estar sempre certo, de estar sempre com o caminho muito bem determinado, acolha você na sua totalidade, com tudo que você sentir de bonito, de feio, nas decisões acertadas e nas não acertadas também. Se acolha, inclusive, no passado, que talvez não tenha dado certo, né? E se perdoe por isso. Deixe ir também. Então tem uma energia muito de se nutrir, de se acolher, de se ver por inteiro e de não se julgar, tá? Mas principalmente se dando a força necessária para fazer os movimentos que o momento pede, tá certo? Áries, essa foi a sua leitura, eu espero que tenha contribuído com o seu momento. Se você curtiu, deixa um like, deixa um comentário. Um beijo e até a próxima.